Graça e paz, irmãos. Podeis assentar, queridos. Bom estar aqui de novo, poder ver alguns queridos e poder compartilhar a palavra de Deus com vocês, né? Pastor Diego já é amigão de muitos anos e ainda está em dívida comigo, irmãos. Depois de tantos anos, está na dívida. Vai pregar lá em Franco da Rocha ainda, viu, irmão? Sabe qual é o medo dele? O medo dele é que nem o meu. Quando eu fui para Franco da Rocha, pastorear lá, um pastor amigo chegou, Silvestre, como Deus é extraordinário. Saiu no Jornal Batista, tal, né? Que eu fui para Franco da Rocha, eu pastoreava aqui no Jaraguá, né? Silvestre, Deus faz coisas impressionantes. Deus te mandou para a cidade certa. Por quê? Porque ali você já é internado lá no Juqueri, já fica lá, velho. Aí ele está com medo de ir, também fica lá. Amém, queridos. Irmãos, nós vamos compartilhar a palavra de Deus. Traga aí a saudação da nossa igreja para vocês, né? A gente tem uma amizade grande, de muitos anos já, junto com o pastor Marco Antônio também, nosso querido. E uma das coisas que a gente tem olhado, o contexto da igreja, e nós temos que refletir, é que realmente nós vivemos um tempo de muita apostasia. E quando nós nos conscientizarmos de que a coisa é muito grave, eu tenho certeza que Deus vai nos dar graça para permanecer fiéis. Uma das coisas que marcou muito a minha vida é eu ler um livro de um historiador chamado Tony Judith. Esse livro estava escrito assim, O Mar Ronda a Terra. Se você puder comprar esse livro, é um autor secular, mas ele tem uma visão muito crítica da sociedade. Ele acha que a sociedade humana está num processo de decadência acelerada. Faleceu agora recente. Mas ele tomou emprestado o tema do livro de um poema de um poeta chamado Oliver Goldsmith. Oliver Goldsmith. Esse homem, Oliver Goldsmith, é filho de pastor. Filho de um pastor. E ele fez a sua obra-prima, é um poema de 1770, chamado A Aldeia Abandonada. E num dos versos ele diz assim: o mal ronda a terra, presa de desgraças crescentes, onde a riqueza acumula e vivem homens decadentes. E aí eu fiz uma paráfrase, que diz o seguinte: o mal ronda a igreja, presa de desgraças crescentes, onde a riqueza acumula e onde vivem famílias cristãs decadentes. Hoje nós vamos compartilhar uma história que não acabou bem. Eu não sei vocês, mas eu presto muita atenção na Bíblia, nas histórias que não deram certo. Eu acho que a gente tem que aprender, a gente aprende muito mais com os fracassos que a Bíblia relata. E isso é uma das coisas que me espanta na Bíblia. Quando eu fui comunista durante muitos anos, embora tendo crescido na igreja, né? E como a tentativa de desmascarar a Bíblia, toda vez que eu a lia, eu ficava impressionado, né? Porque a Bíblia, ela mostra as pessoas como elas realmente são, com todas as suas contradições. E eu olhava e falava, a Bíblia realmente é um problema. Quer dizer, por mais que eu quisesse negar, e por mais, e hoje já não há mais, assim, críticos contumazes da Bíblia, esse tempo acabou. Hoje a Bíblia é um livro respeitado até entre os cientistas, né? A gente tem que aprender com as histórias que Deus colocou ali para nos ensinar. E nós vamos compartilhar a história hoje de um homem que tinha tudo para dar certo, mas que, infelizmente, sua história terminou numa tragédia. Vamos abrir lá em Gênesis capítulo 13.
Gênesis 13. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 13. Nós vamos meditar hoje sobre a farsa de uma vida sem Deus. Diz assim a palavra de Deus: Saiu, pois, Abrão do Egito e foi para o Neguebe com a sua mulher e tudo o que possuía, e Ló foi com ele. Abrão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em prata e ouro. Ele partiu do Neguebe em direção a Betel, indo de um lugar a outro, até que chegou ao lugar entre Betel e Ai, onde já haviam armado acampamento anteriormente e onde, pela primeira vez, tinha construído um altar. Ali, Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, que acompanhava Abrão, também possuía rebanhos e tendas. E não podiam morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-los. Por isso surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abrão e os de Ló. Nessa época, os cananeus e os fariseus habitavam aquela terra. Então, Abrão disse a Ló: Não haja desavença entre mim e você, entre os seus pastores e os meus. Afinal, somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você. Vamos separar-nos. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se você for para a direita, irei para a esquerda. Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado até Zoar. Era como um jardim do Senhor como a terra do Egito. Isso se deu antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim, os dois se separaram. E Abraão ficou na terra de Canaã. Mas Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente pecadores contra o Senhor. Irmãos, impressionante a gente observar nos nossos dias o número de pessoas e de famílias que perderam completamente o poder da iniciativa. Eu às vezes fico alarmado, né? Até com jovens. Você vai ver jovens hoje sem assim perspectiva, sem sonhos, sem nada por que lutar. E eu fico mais alarmado ainda de ver famílias assim. Às vezes você vai na casa de algumas pessoas, e usando aqui uma palavra bem pentecostal, eu não sei se acontece com você, você entra assim, parece que você sente aquele peso, né? Já sentiram isso? E aí você senta lá para conversar com aquela família, você vê que o negócio está tudo amarrado. Já sentiu isso já? Eu estou cuidando de um casal que está assim. Mas eu ainda, olha só, a coisa é tão séria, eles estão num processo ainda de conversão, que eu ainda não falei que a vida deles está totalmente amarrada por conta do pecado. Porque eles estão tão cegos com algumas coisas, que se eu falar agora, eles não vão ouvir. Então eu estou tentando tirar os véus, tirar os impedimentos, para poder falar: meu amigo, você percebeu que isso aqui é isso? É o que nós estamos vivendo hoje. Hoje a gente vê famílias que perderam a disposição de lutar pela salvação, de lutar pela santidade. Está tudo bem. E o que é pior, dentro da igreja, irmãos, qualquer coisa serve, está tudo bem, está tudo em ordem, mas as coisas não estão bem. As coisas não andam de acordo com a vontade de Deus. São famílias que perderam a visão do que é verdadeiro. São famílias que estão vivendo uma prosperidade, mas uma prosperidade que leva à alienação. Eu não sei se você sabe, mas 2/3 da riqueza do planeta está na mão do mundo chamado cristão.
Impressionante. 2/3 da riqueza do planeta. A igreja, irmãos, nós somos a geração de crentes mais próspera da história. Nunca, irmãos, nunca na história da igreja houve tanta opulência, houve tanta fartura como dos cristãos dos nossos dias. Nunca. Não tem precedentes. É um negócio impressionante. Eu recebi recente, pastor Diego, um pastor de Cuba, pastor Rafael. E ele mora no interior de Cuba. Agora você imagina um ex-comunista com um pastor cubano, né? Então eu quis saber tudo de Cuba, né? Porque nunca fui para lá, mas como brasileiro eu era fã de Che Guevara, né? Então eu queria saber e tal. E para minha tristeza, as histórias são muito piores do que a gente imagina. Existe uma Cuba para turistas, existe uma Cuba que eles deixam aparecer na televisão, e existe a Cuba verdadeira dos cubanos pobres e que não tem o que fazer. Só para ele vir para Havana para pregar o avião, demorou 9 horas, porque não tem ônibus. Ele teve que vir, pegou 4 caronas para poder chegar em Havana. Fomos até o Roldão, lá em Franco da Rocha. Ele saca a máquina fotográfica e começa a filmar aquelas gôndolas de carne. Nunca tinha visto tanta carne junta para vender. Fui na feira comer um pastel com ele. Irmãos, ele tirou foto de todas as barracas. Ele falou: pastor Silvestre, eu não sei como te dizer isso, mas vocês não têm ideia da fartura que é o Brasil. Porque vocês não têm ideia do que é a fome. Essa é a situação da igreja hoje. Nós somos uma geração de crentes, irmãos, mimados. Mimados. Somos uma geração de crentes que não sofre. Somos uma geração de crentes. Eu vindo para cá, risquei meu carro, bati num carro, raspei. Se é um cara, nossa, pastor Diego, estou numa prova, rapaz. Bati o carro. Isso para você é prova? Quer dizer, bater o carro é prova hoje, irmãos. O cidadão atrasou uma conta, é prova. Tudo é prova. Não sabe o que é prova. Não tem a mínima noção do que é prova segundo o contexto bíblico, irmãos. Me parece que prova é algo que Deus coloca de maneira a curar o nosso caráter e não nos transformar em filhos que resmungam porque não têm o que querem. Pablo Neruda, meu poeta favorito, fala algo extraordinário. Fala assim: você é livre para fazer suas escolhas, mas você é prisioneiro das consequências. Irmãos, impressionante o que Ló fez. Ló, irmãos, é a famosa mala sem alça. Já ouviu falar disso? Você não tem nenhum parente assim? Ninguém tem, né? É só lá em Franco da Rocha que tem umas malas, né? Na igreja não tem nenhum crente, irmão, mala sem alça. Você nunca ouviu falar de crente assim? Né? Incrível, irmãos, que Ló, ele não estava no programa. Deus falou para Abraão: Abraão, tenho uma proposta para você. Sai da tua terra, que eu vou te abençoar. Tinha uma visão, tinha um chamado. E ele, amoroso, pegou Ló. Vamos comigo que você vai se dar bem também, velho. E se deu. O homem ficou rico, velho. Só que não era o suficiente. Essa história aqui de que eles brigaram, irmãos, eu honestamente, eu acho que o pau já estava comendo faz tempo. Para Abraão fazer isso, a gente vai se separar. Um sobrinho, irmãos, briga de família. Quando o pau come, é porque a coisa já está, né? Eu sei que nunca aqui ninguém brigou em família não, né, irmãos?
Vocês nunca viram isso, né? Não, né? Festa de Natal, um bebe demais, quebra garrafa, eu não volto mais aqui. Nunca viram essas coisas? Não, né? Glória a Deus. Aqui o pessoal é impressionante, né, Diego? Estou em choque com essa turma aqui. Mas aí, ele resolveu olhar para uma coisa, irmãos. Nós brasileiros temos um negócio muito bom para isso. Ó, o que é isso, irmão? Zóio grande. Famoso zóio grande. Incrível. Se ele tivesse realmente uma perspectiva de chamado, uma perspectiva de perceber que a bênção sobre a vida dele estava, enquanto ele estava sujeito ao chamado e à visão que Deus tinha dado para Abraão, tudo ia terminar bem na vida dele. Mas ele achou que não. Ele começou a achar que o lance era com ele. E aí, ele olhou aquele lugar e falou, agora eu vou dar o pulo do gato. Ficar com esse velho maluco aí que fica aí. E ainda diz que vai ter filho. É doido. É isso que acontece. Homens, mulheres cristãs, que não conseguem mais fazer as escolhas que Deus espera que a gente faça na caminhada com Ele. Nós trocamos, irmãos, a liberdade cristã por um cativeiro. E é um cativeiro de origem religiosa. Eu não sei, pastor Diego, você, mas eu cresci na igreja. E eu cresci numa igreja que era tão tradicional. Eu cresci numa igreja batista, né, irmãos? Eu costumo falar que eu tenho uma plaquinha aqui, Convenção Batista Brasileira, né? Patrimônio. Meus avós já eram batistas. Mas a coisa era tão séria que ir no cinema era pecado, irmãos. E eu já não estou tão velho assim, estou com 57 anos. Mas meu primeiro filme que eu fui assistir foi Tubarão, lá no Cine República. Lembra do Tubarão? Fui escondido, né, Diego? Porque minha líder de adolescentes, ela falava assim, se a trombeta tocar e você estiver no cinema, você fica. Eu fui com meus colegas de escola, e eu tinha um apelido quando era garoto, todo mundo me chamava de Jacaré. Não sei porquê, irmãos. Aí, o que foi que você ficou rindo? Aí o que aconteceu? O pessoal lá no meio do cinema, Jacaré, Jacaré. Não. Fiquei na porta de emergência, irmãos. Se a trombeta toca, eu me jogo, né? Quer dizer, a gente vive um tormento religioso, e o que é pior hoje, esse tormento, essa religiosidade, ela se transformou num negócio meio, desculpem a expressão, uma coisa muito podre, né, irmãos? Um verniz que tira a gente. Parece que cada cidadão entra na igreja, rapaz, baixa um negócio nele, né? Que ele muda até a voz. Oi, a paz. Fala, o que é isso, rapaz? Eu tenho medo de crente assim. Eu tenho medo de crente santo demais. Eu tenho medo de crente que acha que tudo é errado, que tudo é pecado, que tudo é... Falo, meu Deus, Senhor, tem misericórdia. Por quê? Porque eu não sei na vida de vocês, mas na minha vida é tudo uma grande batalha, irmãos. Todos os dias eu luto para ser um bom marido. Eu luto para orar. Eu luto para ler a palavra de Deus e não ter a palavra de Deus só como um livro técnico para buscar sermão. É um conflito para ser um bom ser humano, para não fazer acepções de pessoas. É um conflito para amar a todos. É uma batalha enorme, irmãos. E nós trocamos a liberdade de escolher lutar livremente por um jugo, por um cativeiro e por falsas promessas de um Deus
que me parece hoje mais um balcão para você escolher o que você quer naquele dia. Amados, nós não podemos esquecer jamais que alguns crentes deixaram de ser conduzidos pela visão do Senhor Jesus e passaram a ser conduzidos pelos seus desejos e apetites. Assustador, irmãos. Quando você vai ver a vida de oração de algumas pessoas, é impressionante. E eu já me peguei assim, viu, irmãos? Eu fui num curso aí de espiritualidade. E esse curso tinha uma parte à distância, e era promovido por uma comunidade católica carismática lá de Santa Catarina. E lá eu, podendo conversar com as pessoas, e aí voltei empolgado, e aí tinha algumas partes práticas no curso. Aí me fizeram 2 perguntas. Isso online, né? Você promete ser verdadeiro? Eu falei, prometo. Então, primeira pergunta. Quais dos seus afetos não são condicionais? Segunda pergunta. Você consegue orar sem fazer um pedido para Deus? E aí a próxima aula mostrando que petição é um tipo de oração. Mas não deve ser a única forma de oração. Aí eu descobri que minha vida de oração, na verdade, não era uma vida de oração, era uma vida de petição, né, irmãos? Era uma lista, né? De A a Z. Negócio doido. Impressionante como nós consideramos que a nossa espiritualidade, ela está vinculada não à nossa amizade, ao nosso afeto com Deus, mas sim ao que Deus pode nos dar nesse mundo enquanto a gente viver. Ló, irmãos, escolheu o caminho da vida fácil. E a gente precisa lembrar uma coisa, irmãos. Viver o Evangelho de Jesus não é uma vida fácil. Não é. Nunca foi, irmãos. O próprio Jesus falou algo que é assombroso. A porta é estreita e poucos são os que a encontram. É difícil. Nós precisamos, como crentes sinceros, voltarmos para nós mesmos e olharmos, Senhor, será que a minha caminhada com o Senhor não está se reduzindo a uma lista de pedidos? Será que todo o meu relacionamento, toda a minha adoração não está baseado apenas em receber? Existe dentro da minha vida algum afeto que não seja condicional? Irmãos, aquilo me deixou numa crise, pastor Diego. Eu fui orar, não fiquei bem. É como era a distância, parei a aula, depois eu volto. Voltei depois de uns 20 dias, né, irmãos? Tentando assimilar aquilo. E aí, na resposta, eu não tenho nenhum afeto na minha vida que não seja condicional. Nenhum. Cheguei a pensar sobre meus filhos, mas descobri também que é condicional. Eu amo meu filho porque ele é um bom menino, trabalhador, tal. Eu amo minha filha porque ela não me decepcionou, não me desonrou. Minha outra filha também, porque é uma serva de Deus, é líder na igreja. Eu amo minha mulher, porque ela cuida de mim, lava minha roupa, passa minha roupa. E ainda diz que me ama. Falou outro dia até que eu era bonitinha. Isso é só Deus, né, irmãos?
Não, fala a verdade. Velho, careca, duro, barrigudo. É a graça, meu irmão. Queridos, a espiritualidade de alguém que vive em busca de ter seus desejos atendidos, ela vai desaguar exatamente na escolha de Ló. A escolha da vida fácil. Interessante, irmãos, que Ló, ele foi chegando perto de Sodoma, e quando os anjos chegaram, ele já era um habitante ilustre da cidade de Sodoma. Quer dizer, ele foi chegando perto, e aí, amado, comprou uma cobertura na Avenida Paulista de Sodoma. Né? Importante a gente observar que Jesus venceu no deserto. Deserto tem o que, irmãos? Não tem nada. E Adão fracassou no paraíso, onde tinha tudo. Nós precisamos refletir sobre essas escolhas. Incrível, irmãos, como nos acomodamos na superficialidade, nessa zona de conforto. É impressionante como nós não conseguimos mais abrir mão de absolutamente nada por amor a Cristo. E aí quando vem um missionário, ou como veio esse pastor de Cuba, fiquei em crise, né? Por descobrir como Deus tem sido generoso comigo. Como nada me falta. Como, irmãos, olha só que coisa maluca. A ONU fez a FAO, né, negócio da fome. Se você é um ser humano que tem luz elétrica, água encanada, esgoto, se você tiver chuveiro elétrico, se você tiver máquina de lavar, televisão, fogão, e um carro, e um computador, você é membro de um grupo seleto da humanidade. Só 9% da população do mundo tem isso. Impressionante. Tudo junto. Só 9%. E a gente... ter uma televisão para nós é fora de moda, né, irmãos? Tem que ter uma na sala, uma no quarto. Porque a mulher quer assistir Netflix, eu quero ver os Santos. Fica difícil, né, irmãos? Não é verdade? Crente é assim. Fica inventando coisa para gastar. Agora pede dinheiro para missões. Pastor. Nossa, eu amo missões, pastor. Eu amo. E vou orar. Nós somos assim. Todos nós somos assim. Todos nós. Não discernimos mais o vazio espiritual e a falta de sentido para a nossa existência. A gente não conseguiu compreender que a salvação, ela é uma graça, mas ela tem um propósito. A gente vive meio como Sísifo. Já ouviram falar do mito de Sísifo? Sísifo foi um personagem da mitologia grega que enganou os deuses do Olimpo. E aí de castigo eles deram a seguinte penalidade: ele tinha que ficar rolando uma pedra morro acima, e quando chegava lá em cima uma força sobrenatural descia a pedra, ele voltava, ele ia passar a eternidade fazendo isso. Há um filósofo franco-argelino chamado Albert Camus, que diz em seu livro O Mito de Sísifo, de um homem que vive uma vida absurda. E hoje, essa vida que é a vida dos cristãos dos nossos dias. Uma vida absurda. Uma vida que não enxerga que foi salvo, foi remido, foi transformado, foi visitado pelo amor do Pai para servir o outro e não para ser servido.
Olhamos para a vida de Jesus e não conseguimos compreender que o nosso Senhor serviu, mas nós não queremos servir ninguém. O máximo que a gente vai fazer de altruísmo é um mutirão na igreja. Eu vou lá ajudar a passar uma vassourinha. Ou então, chega final de ano, todo crente fica bonzinho. E a gente vai aí para algum orfanato, algum asilo, fazer ação social. Ou pior ainda, né, irmãos? Eu sei que aqui não acontece isso, né? Mas às vezes lá em Franca, às vezes eu penso que lá tem muito italiano, viu, irmãos? Que você pede cesta básica, as coisas, o pessoal só manda fubá, irmãos. Eu nunca vi nego para comer polenta como tem lá em Franco da Rocha, irmãos. Vem farinha. Farinha de rosca não vem mais, porque está cara. Só vem aquela... Incrível. De vez em quando vem uma latinha de tomate elefante desse tamanho assim. Incrível. O que aconteceu conosco? Que tipo de vida cristã é essa? Sem sentido, sem perspectiva. Será que o evangelho é só isso? Será que a vida cristã é esse dia após dia, sem nada que eu possa fazer para mudar a história de ninguém? Ló achou que essa escolha da vida fácil o livraria de problemas. Ló não tinha a mínima ideia de que a destruição estava próxima. Não tinha. A coisa era tão séria, irmãos, que quando os anjos chegaram na cidade, Ló ainda ficou enrolando os anjos. Vamos ler. Lá em Gênesis, capítulo 19. Olha que loucura, irmãos. Versículo 15. Gênesis 19, 15. Olha que doido. Todo mundo conhece a história, né? Abraão insistiu, intercedeu, até que Deus falou, ó, eu vou salvar Ló. E aí, Deus envia 2 anjos para ir buscar Ló. Ô, irmãos, alguém aqui já viu algum anjo na vida? Eu não. Agora você vê 2. E os 2 vêm para bater um papo com você. Nós viemos aqui salvar você, velho. Meu Deus. Você pensa que ele ficou entusiasmado com a ideia? Olha o versículo 15, o que diz. Ao raiar do dia, os anjos insistiam com Ló, dizendo, depressa, leva daqui sua mulher e suas filhas, ou vocês também serão mortos quando a cidade for castigada. Tendo ele hesitado, em outras versões, como ele se demorava, os homens o agarraram pela mão, como também a mulher e as suas filhas, e os tiraram dali à força, e os deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. Pô, meu irmão, que loucura, irmãos. Que loucura. Impressionante como nós, nessa prosperidade que nos alienou para a vida real. Irmãos, esses dias eu estava vendo, eu sou filho de nordestino, sou filho de piauense, meu avô era cangaceiro, terra de gente boa, mas o impressionante, irmãos, quando você vai no sertão, ainda há lugares, e na terra do meu pai, ainda não há água encanada. Se toma água de pote, e quando há seca, como teve agora recente, é água de cacimba. Alguém aqui já tomou água de cacimba? Já. Não é fácil. Não é fácil. Água pesada. Salobra. Uma vida difícil. Metade dos banheiros na Amazônia, de escolas. Aliás, metade das escolas na Amazônia não tem banheiro.
E aí a gente ouve falar que o Bolsa Família é coisa de vagabundo. É coisa de vagabundo. Eu vou falar um negócio aqui para você vai ficar em choque. Você sabe quanto ganha um filho de um juiz para estudar? De um promotor público? Bolsa Família é R$70. Sabe quanto ganha o filho de um juiz, de um promotor, só para estudar? R$7.000 por mês. Isso é coisa de vagabundo. Irmãos, nós precisamos, como crentes, acordar para a realidade do mundo. O mundo está desesperado. O mundo está perecendo. O mundo não tem mais para quem recorrer, irmãos. Os governos estão falidos. Alguém aqui confia em algum político? Alguém aqui confia em algum governo? Alguém aqui confia no SUS? Alguém aqui confia em médico hoje? Você vai num médico, irmãos. Ele olha para você. Pois não, estou sentindo isso. Ok. Até logo. Precisa atestado? Ah, tá aqui. Tchau. 10 minutos, meu irmão. Já passou por isso? Mas nem com máquina de raio-x ele vai saber isso. E aí você olha de pirona e tal. Pô, isso aí eu compro na farmácia, 2 contos. Alguém confia no sistema hoje? Não, nós só temos a Deus. E Deus tem cuidado de nós. Mas e aqueles que não têm nada, irmãos? E aqueles que não têm nada? Nós precisamos mudar. Nós precisamos abrir nossos olhos, abrir os nossos braços para esse mundo que clama desesperadamente por perdão. Ontem eu estava lendo uma notícia desse famoso aí, transexual, Pablo, que está vivendo uma crise imensa espiritual e foi se conversar com o seu pastor, porque não suporta mais o peso da fama. E ele cresceu na igreja, cantava no coro. Que loucura! Que dor, que sofrimento, que angústia. Amados, nós adotamos um estilo de vida materialista, consumista e egoísta. Uma das grandes lições que você pode tirar da tragédia da história de Ló é, meu amado, tire seus olhos das coisas deste mundo. O Novo Testamento inteiro fala isso. Faz anos que no meu gabinete eu não recebo um jovem dizendo: pastor, eu quero servir a Deus. Faz anos. Faz anos que eu não recebo uma jovem: pastor, eu quero ser missionário. Pastor, eu quero ser médico para cuidar de gente pobre. E aí nós temos que passar a vergonha de ver alguns brasileiros ilustres servindo às trevas. Já leram a biografia de Bezerra de Menezes? Alguém aqui já leu? Precisam ler. Ele era cristão. Se formou médico. E aí ele cuidava, ele é um médico tão bom, que ele cuidava dos ricos, e o que ele ganhava dos ricos, ele ia cuidar dos pobres com aquele dinheiro. Se decepcionou com o cristianismo, porque os padres não quiseram ajudá-lo. E aí, se transformou num kardecista. Que absurdo. Nós fazemos o quê? Não, só pedimos, pedimos, pedimos. Tem crente, irmãos, eu ia falar um negócio aqui, mas que é melhor não falar não, viu, velho? Né, Diego? Fala ou não fala? Pode falar, Diego? Bom, pastor, irmãos, eu vejo alguns jovens hoje, é irritante, né, irmãos? É irritante. O cidadão vem pedir para mim orar, que ele comprou um carro novo. Pastor, olha a bênção aqui. Falei, você está com os documentos aí? Vamos orar, sim, tá bom. Aí eu orei, Banco Itaú.
Falei, não vou orar não, velho. O carro não é seu, velho. Está escrito aqui, proprietário. O que está escrito aqui? Banco Itaú S.A. Não, mas é meu, eu comprei. Não, não é seu não, velho. Você comprou em quantos meses? 48. Daqui 48 meses, quando você quitar, você me chama que eu oro. Quer dizer, louco, né, irmãos? Como é que alguém faz uma prestação de 48 meses e ainda vem perguntar para o pastor? Você ainda pergunta? Está na cara que não é de Deus, né, meu irmão? Por quê? Porque dívida não é de Deus. Você não precisa orar, você é só ser sensato. Você não compra celular 24 vezes, compra tênis em 24. Eu cuidei de uma menina, irmãos, maluquinha de tudo. Nossa, essa menina, graças a Deus, ela criou juízo. Mas ela foi pega roubando lá no shopping da Lapa. Novinha, 23 anos. Aí ela veio, mãe trouxe no gabinete, envergonhada. Aí dei aquele sabão, falei, mas me conta, o que você quer da vida? Ai, pastor. Falei, o que você gosta? Ah, eu gosto de viajar. Para onde você foi já? Aqui no Brasil? Não, fora você não foi para lugar nenhum, né? É verdade, né? Não, mas eu quero viajar. O que mais você quer fazer? Ah, eu quero fazer isso. Falei, meu Deus, que menina louca. Falei, querida, desculpa, mas eu vou cortar a árvore e você vai cair com a cara no chão. Eu preciso te falar algumas verdades. Você vai tomar um chazinho de realidade. Para viver isso que você está sonhando, você tem 3 opções. Ou você ganha na Mega Sena, ou você casa com um marido rico, ou você vira uma garota de programa. Por quê? Você tem 23 anos, você não trabalha, você mora na Coab e você não tem nem o 2º grau completo. Como é que você quer ter esse estilo de vida? Eu falei assim, você tem noção de como é fora de propósito? Você está usando um tênis de R$600 num lugar que ninguém tem isso? Você tem noção que a nossa igreja é uma igreja de gente pobre? E que o pessoal olha para você e fala, ela é louca, né? Deu para entender, irmãos? É assim que está a igreja hoje. Completamente fora da realidade. Completamente fora do senso básico do que é sensatez. Não é nem cristianismo. Quando a gente vai olhar para esse estilo de vida que Ló escolheu, é exatamente isso. Como é que alguém abre mão de andar debaixo do chamado de Deus, da visão de Deus? Como é que alguém abre mão de estar do lado de alguém que Deus está abençoando tremendamente para viver sua própria vida e aí vai parar na Sodoma, na Gomorra? Que tipo de cristianismo é esse? A gente ouve dizer que Sodoma foi destruída por causa da sua imoralidade, né, irmãos? Abra a Bíblia aí. Ezequiel, capítulo 16. É o último texto, nós já estamos encerrando. Ezequiel, capítulo 16. Diz assim o texto. Ezequiel 16, 49. Versículo 49. A palavra de Deus diz assim: ora, este foi o pecado de sua irmã Sodoma. Ela e suas filhas eram arrogantes. Tinham fartura de comida e viviam despreocupadas. Não ajudavam e os necessitados. Eram altivas e cometeram práticas repugnantes diante de mim. Que loucura, né? Qual foi o pecado de Sodoma, irmãos? Qual foi o pecado de Sodoma? Crentes arrogantes.
crentes que não lhes falta nada. Tem fartura de comida. Pô, irmãos, a gente acorda, o que vamos fazer de mistura? Ana, né? De noite tem que ser uma mistura diferente. O crente hoje é tão arrogante. Nossa, essa pizza tá uma braga, eu não quero. Incrível. A gente resmunga da pizza hoje, irmãos. Isso aqui não é catupiry, isso aqui é requeijão vagabundo. Tem crente assim. Essa calabresa tá um sebo. Falo, meu Deus. Não tem a mínima noção do que é a realidade do Brasil. Não tem. Completamente enlouquecido pela fartura. A arrogância que nos leva a desconectarmos da realidade. E o pior, não ajudamos os pobres e vivemos despreocupadamente com a miséria alheia. O fim de Ló, irmãos, foi deprimente. Bêbado, sozinho, dormiu com suas filhas, que geraram 2 meninos que foram uma bênção para a vida de Israel, né? Amon e Moabe. Maldição chamou mais uma maldição. Que tragédia, irmãos. Que tragédia. O que temos a aprender com essa história? A necessidade, irmãos, de refletir com profundidade sobre que tipo de espiritualidade reina na minha família. Que tipo de espiritualidade? Eu não sei vocês, irmãos, mas eu viajo muito pelo Brasil, o Diego sabe disso. Eu não aguento mais aqueles cultos que o pastor chega, quem aqui está precisando de uma bênção hoje? Eu falei, vai começar, meu Deus. E aí começa aquela lenga-lenga. Mas, puxa, não tem culto de confissão de pecados. Não tem culto de gratidão pela vida. Ninguém reparte nada, ninguém dá nada. Sabe, irmãos, eu não tenho mais estômago para ouvir crente assim. É assustador isso. Mas você vai em alguns lugares. Eu fui numa igreja batista, irmãos, na Bahia, Diego. Saí de lá horrorizado. De um lado, uma menorá enorme. Falei, meu Deus. Aí do outro, uma arca da aliança. E ele me explicou entusiasmado. Nós estamos nos preparando para celebrar a festa dos tabernáculos. Eu, como? O cara voltou para o Antigo Testamento. O que significou a cruz para esse homem? Jesus já tabernaculou conosco. Se eu fui batizado com o Espírito Santo, cheio do Espírito, o que eu tenho a ver com a menorá? O que eu tenho a ver com a arca? Se eu tenho o próprio Deus em mim. Se 1 João diz que eu tenho a unção do Filho, eu preciso de alguma outra unção, irmãos? Não. E eu troco tudo isso por esses jugos. Jugo atrás de jugo. E aí aquela fila de gente para pôr a mão na arca. Que tristeza. Por quê? Para poder ganhar um novo maná. Não mais um maná que dura um dia, mas um maná que dura 1 ano. Eu, como? O cara realmente era criativo, irmãos. Eu falei, nossa, posso fazer uma expressão aqui, vocês não vão ficar em fora. O 171 dele era bom, irmãos. Eu fiquei em choque. E ele, você gostou? Estou hospedado na casa do cara e tal. Mas aí um dia ele conversando comigo, eu falei, rapaz, muito cuidado.
não blasfeme do sofrimento de Cristo. Não blasfeme. O que eu vi aquele dia foi uma blasfêmia. Que a gente possa, irmãos, se ajoelhar, falar: Senhor, eu sou pó, eu sou indigno. Nossos irmãos católicos falam uma coisa na missa que eu admiro, sabe, Diego? Eles dizem assim, naquele momento da Eucaristia, eles dizem uma frase que eu falo, crente tinha que falar isso todo dia. Senhor, eu sei que eu sou indigno, mas me dize uma palavra e eu serei salvo. Nós somos indignos, devedores da graça. Os méritos são todos de Jesus. Os méritos são todos do Senhor Jesus. Se eu estou bem foi porque Jesus é generoso. Então, amado, é razoável andarmos tão amargurados, tão aflitos, tão ansiosos, tão murmurantes. É razoável, não é? E eu pergunto, que Espírito está agindo em nós? Não é o Espírito Santo. Porque se fosse o Espírito, todos os dias eu cantava um hino de louvor. Senhor, obrigado. Obrigado. Primeiro ano em Franco da Rocha fez um frio violento, né? E eu falei, nossa, esse lugar aqui faz frio. Fiquei em choque, né? Eu não gosto muito de frio, né, irmãos? Aí, deitei na cama. Minha mulher tinha uma coberta, estava cheirando comfort. Cama quentinha, irmãos. Um lençol quentinho. E aí Deus me fez lembrar de uma noite que eu dormi com os moradores de rua. E eu falei, meu Deus, do que eu estou resmungando? A gente não consegue agradecer nem a cama, irmãos, confortável. A gente não agradece um banho. A gente não agradece o sabonete. A gente não agradece a escova de dente. Nós perdemos a noção completamente do que é ser filho de Deus. Fecha seus olhos. Vamos orar. Vamos orar. Sempre eu tenho, irmãos, e eu preciso recordar que o Senhor tem cuidado de nós. Espírito Santo de Deus, como nós somos pecadores, Senhor. Como nós murmuramos, nossa ingratidão, nossa soberba, nossa arrogância, Senhor. Perdoa, Senhor, perdoa. Livra-nos da vida de Ló, Senhor. Livra-nos de uma escolha que nos leve a uma vida fácil, a uma espiritualidade egoísta. Livra-nos de um estilo de vida materialista, consumista. Coloca-nos, Senhor, os valores do reino. Planta em nós, Espírito Santo, os valores do reino, Senhor. Tem misericórdia da nossa miséria, Senhor. Tem misericórdia de nós. Nós pedimos perdão, Senhor. Perdoa-nos, lava-nos com teu precioso sangue. Ergue-nos para uma nova vida, Senhor. Ergue-nos, ó Pai. Ó Senhor, que não possamos nunca virar o rosto para o que sofre. Livra-nos de virar as costas para o que tem fome, para aqueles que choram, Senhor. Tem misericórdia de nós. Nós oramos e pedimos, Senhor, que essa igreja continue sendo, Pai, a bênção neste lugar. Abençoa a liderança. Abençoa o pastor Diego, Senhor, que com tanta seriedade tem conduzido esse rebanho.
O Espírito Santo faz isso em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, querido. Olha para o seu irmão que está aí do lado e fala: rapaz, sua batata está assando, meu irmão. Sua batata está assando. Amém, queridos. Deus abençoe vocês, viu? Obrigado por estar aqui com vocês. Obrigado.